Bem-vindo a mais um devocional ao nascer do sol. Nós, como seres humanos, pecadores que somos, nós devemos assumir nossas responsabilidades. Nós, que somos pecadores infinitos, nós cometemos erros de maneiras variadas. Nós não somos perfeitos e enquanto nós estivermos nesse corpo carnal, nós iremos errar, nós iremos falhar, nós iremos ferir outras pessoas, nós iremos errar também diretamente com o próprio Deus. E o problema é que hoje as pessoas não querem assumir a responsabilidade dos seus erros. Elas não querem arcar com a consequência do seu erro. E com isso, elas não assumem responsabilidades. A pessoa que não assume responsabilidade, ela transmite um aspecto de imaturidade. E o problema é que essa defesa que as pessoas têm de culpabilizar outras e não assumir suas responsabilidades, não está apenas no nosso contexto, não está apenas no nosso momento contemporâneo que estamos vivendo no século XXI. Isso ocorreu lá no Jardim do Éden, quando Deus chega para Adão, a respeito do pecado dele de ter comido do fruto, ele culpa a mulher. E quando Deus fala com a mulher culpa a serpente. Então, desde o Éden, a gente vê a transferência de responsabilidades do homem não assumir os seus erros. E isso aconteceu com o nosso primeiro pai, Adão, lá no Jardim do Éden. E nós não podemos ser assim. Nós devemos arcar com nossas responsabilidades, nós devemos suportar as pressões que as nossas falhas irão acarretar a nós. Nós devemos assumir qualquer responsabilidade e consequência dos nossos erros. E nós temos um personagem na Bíblia que nos ensina isso de maneira espetacular. Davi, ao pecar com Batseba, ele é confrontado pelo profeta Natã. E o profeta Natã chega a Davi e conta uma história. E por fim, Davi fala: quem é esse homem? Vamos atrás desse homem. E Natã diz: esse homem é você. Imediatamente Davi disse: pequei, é a minha culpa. E quando você lê o Salmo 51, tem ali o lamento de Davi ali se arrependendo pelo seu pecado, o homem chorando, o homem quebrantado, ali no Salmo 51. E o que nós aprendemos com a história de Davi? Davi foi um homem cruel. Davi, ele premeditou todo aquele pecado com Batseba. Davi olhava Batseba, Davi colocou o marido de Batseba na frente da batalha, porque aqueles que saem na frente da batalha têm mais probabilidade de morrer. Então Davi, após mandar Urias para a batalha, ele deita com a mulher de Urias. E após ele deitar com a mulher de Urias, ela engravida, tem um filho, porém ele morre ainda novo. Então Davi teve ali o seu pecado, ele teve também as consequências do seu pecado. Mas quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele bate no peito e fala: eu pequei, é a minha culpa. E ele se responsabiliza, ele traz para si todas as consequências do seu erro, todas as consequências do seu pecado. Davi é um homem que nos ensina que devemos estar com firmeza e suportar tudo aquilo que nós realizamos. Nós devemos arcar com as consequências. Nós devemos ser pessoas de responsabilidade. Se nós pecamos, somos responsáveis em arcar com as consequências do nosso erro. Se falhamos com o nosso cônjuge, nós temos a responsabilidade de assumir todo o nosso erro. E nós não podemos cair nas falácias que hoje acontecem, das pessoas não assumirem suas responsabilidades, de transferir responsabilidades, de viver de maneira completamente desordenada, achando que isso não vai trazer nenhuma consequência. Isso é uma maneira mais enganosa, uma maneira vil, uma maneira diabólica de viver. Nós devemos, por mais que pecadores que nós somos, e nós vamos errar, mas nós devemos arcar com nossas responsabilidades e saber que há Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados.
Se você falhou, está com medo de assumir sua responsabilidade, se você está com medo de confessar o seu pecado a Cristo, olha só que Jesus diz: filhinhos, não pequeis, todavia se pecais, há um advogado fiel e justo, que é Jesus Cristo. Se pecares, o sangue de Jesus, ele é precioso para perdoar os nossos pecados, diz em 1 João. Então, irmãos, nesta manhã, saiba disso, assuma suas responsabilidades. Assuma suas responsabilidades. Se você é o errado, se você está no erro, assuma suas responsabilidades. Não seja levado pelas filosofias desse mundo. Assuma o seu erro. Faça como Davi, que assumiu suas responsabilidades. E Davi, por mais de todos os seus erros que ele cometeu, ele foi considerado como um homem segundo o coração de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.